Muito bem-vindos à Casa Comum. A Casa Comum tornou-se já, com a complicidade de alguns parceiros, entre eles a Poetria, tornou-se já a Casa da Poesia, a Casa da Literatura de uma forma geral, e hoje afirma, mais do que nunca, a sua identidade com uma escritora que tanto admiramos, e eu queria só dizer, que é para nós uma honra muito grande, um prazer muito grande acolher esta sessão aqui, e sobretudo também, tendo aqui como moderadora, também a professora Isabel Pires Lima, que é, logicamente, uma pessoa da casa. A poetria tem sempre este espaço, também o espaço da poetria, e espero que gostem da sessão, que venham cá, não apenas hoje, mas nas próximas sessões. Estamos sempre aqui, a literatura está sempre aqui na Casa da Poesia. Obrigado a todos, boa noite. Eu vou fazer um pequeno enquadramento da vasta obra da Lídia Jorge e agradecer uma vez mais a presença da Lídia e também da professora Isabel. Então, Lídia Jorge nasceu em Buliqueiro, no Algarve, em 1946. Licenciou-se em Filologia Românica pela Universidade de Lisboa, tendo sido professora do ensino secundário. Foi nessa condição que passou alguns anos decisivos em Angola e Moçambique, durante o último período da Guerra Colonial. A publicação do seu primeiro romance, O Dia dos Prodígios, em 1980, constituiu um acontecimento, num período em que se inaugurava uma nova fase da literatura portuguesa. Seguiram-se os romances O Cais das Marendas, de 1982, e Notícia da Cidade Silvestre, de 1984, ambos distinguidos com o Prémio Literário Cidade de Lisboa. Mas foi com A Costa dos Murmúrios, em 1988, um livro que reflete a experiência colonial passada em África, que a autora confirmou o seu destacado lugar no panorama das letras portuguesas. Entre outros romances, conta-se O Val da Paixão, de 1998, galardoado com o Prémio Dom Dinis da Fundação da Casa de Mateus, o Prémio Bordal de Literatura da Casa da Imprensa, o Prémio Máxima de Literatura, o Prémio de Ficção do PEN Clube e, em 2000, o Prémio Jean Monnet de Literatura Europeia, Escritor Europeu do Ano. Passados 4 anos, Lídia Jorge publicou O Vento Assobiando nas Gruas, em 2002, romance que mereceu o Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores e o Prémio Correntes Escritas. A autora publicou ainda 3 antologias de contos, Marido e Outros Contos, O Belo Adormecido e Praça de Londres, para além das publicações separadas de Instrumentalina e O Conto do Narrador. Escreveu peças de teatro, entre elas A Maçom, que foi levada à cena no Teatro Nacional Dona Maria II em 1997. E em 2004, o romance A Costa dos Murmúrios é adaptado ao cinema por Margarida Cardoso. Em 2006, a autora é distinguida na Alemanha com a primeira edição do Albatroz, Prémio Internacional de Literatura da Fundação Buntercasse. Em 2007, é atribuído o Prémio Sociedade Portuguesa de Autores Millennium BCP e, em Itália, a distinção Prémio Speciale Giuseppe Acerbi de Escritura Feminina. Em França, a Associação dos Psiquiatras Franceses atribuiu ao romance Combateremos a Sombra, publicado em Portugal em 2007, o Prémio Michel Risset, de 2008. O seu livro, A Noite das Mulheres Cantoras, é publicado em 2011 e, a 5 de maio desse ano, a União Latina atribui-lhe o Prémio da Latinidade João Neves da Fontoura, de 2011. Na área da literatura para a infância, Lídia Jorge publicou ainda em 2007 O Grande Voo de Pardal e em 2010 o romance do Grande Gatão. Em 2014 é publicado o livro Os Memoráveis e também nesse ano é atribuído o Prémio Luz ao Espanhol da Arte e Cultura. Recebe os prémios Virgílio Ferreira e Urbano Tavares Rodrigues em 2015. Em 2018 é publicado o romance Estuário, que recebe também o Prémio de Literatura DST. E em 2019 publica o Livro das Tréguas, o seu primeiro livro de poesia. Em 2020 a autora é distinguida também com o Prémio Rosalia de Castro, do Centro PEN Galiza, e o Prémio Fil de Literatura em Línguas Românicas de Guadalajara. Em outubro de 22 é publicado Misericórdia, livro pelo qual estamos aqui, e que vai ser apresentado pela professora Isabel Pires Lima, a quem passa a palavra. Obrigado. Muito boa tarde. É um prazer para mim, como habitualmente, estar aqui na Casa Comum, mas, na verdade, neste caso, é um prazer particularmente grande, posto que
este encontro é motivado pelo livro que a Lídia acaba de publicar, Misericórdia, e eu vou propor fazermos uma coisa bastante, enfim, mista. Eu vou dizer umas pequenas palavras de introdução um pouco ao livro e, digamos, apontando os caminhos que serão os da minha leitura do livro, e depois conversarei com a Lídia. Vocês, evidentemente, que devem estar mais interessados em ouvir a Lídia do que me ouvir a mim, e portanto, faremos assim uma coisa deste género. Mas, antes de me referir à Misericórdia, gostava de lembrar uma coisa que se calhar é terrível da gente lembrar. É que eu estive há mais de 40 anos na apresentação do seu primeiro livro aqui no Porto, que foi de facto um acontecimento, como há pouco foi referido. Foi um acontecimento, e lembro-me do professor Oscar Lopes ter feito eu já não sei se ele fez a apresentação propriamente ou se fez uma longa intervenção durante a apresentação. Não consigo ter presente, mas lembro-me do entusiasmo do Oscar Lopes relativamente a um livro de uma de uma estreante, de alguém, como aliás era muito comum nele, saber identificar quem era quem e, portanto, saber entusiasmar-se com algo novo que lhe parecia que traria frutos, como acabamos de ver, ou melhor, como sabemos todos, que trouxe muitos. Portanto, dito isto, eu gostava de dizer que, a propósito já de Misericórdia, que eu tenho seguido bastante de perto a obra de Lídia Jorge. Bastante de perto. E, portanto, aqui, a primeira coisa que se me oferece dizer a propósito de Misericórdia é que é um livro que vem muito, a meu ver, embora possa parecer à primeira vista que não, mas eu acho que vem muito na linha da ficção que, ao longo destes 40 anos, a Lídia Jorge vem publicando. Portanto, digamos, o percurso da Lídia Jorge é um percurso de uma coerência intelectual e literária rara. E este livro, a meu ver, enquadra-se perfeitissimamente nesse percurso, a meu ver, sem nenhuma hesitação. Embora, pelo tipo de romance que ela aqui nos apresenta com Misericórdia, possamos pensar que não é exatamente assim, mas, digamos, a leitura que eu iria propor era uma leitura tentando demonstrar que ele é um livro expectável. Isto é, não é um expectável, é um livro que vem exatamente dentro desse percurso intelectual de um modo extremamente coerente. Portanto, nesse sentido, e apenas nesse sentido, naturalmente, ele é um livro que não me surpreendeu, porque, no fundo, a Lídia Jorge sempre chamou a atenção para várias coisas, se quisermos, que estão bem presentes neste livro também. Ela sempre chamou a si temas incómodos, sempre chamou nos seus romances, sempre chamou ao leitor, sempre convidou o leitor a ter contacto com temas que são incómodos. E o tema de Misericórdia é um tema incómodo. Sempre desvendou conflitos identitários. E aqui temos exatamente um prato forte na reconfiguração de uma identidade, como certamente acontecerá a todos aqueles que veem o final da sua vida confinado a um espaço, digamos, concentracionário, fechado, que é sempre uma residência geriátrica. Portanto, dizia-vos eu, ela tem sempre chamado a si temas incómodos, tem sempre desvendado conflitos identitários dos seus livros, tem sempre dado espaço nos seus livros, dado a ver nos seus livros as experiências de perda, sempre expôs nos seus livros o silenciamento das mulheres, sempre exibiu as múltiplas encenações da memória, quer a memória individual, quer a memória coletiva. Neste caso, estamos mais perante encenações da memória individual,
Mas essas encenações são sistemáticas nos romances de Lídia Jorge. Sempre exibiu, sempre quis dar voz, sempre quis dar voz às margens. E também aqui nós vamos ter contacto com vários seres que estão na margem, que estão nas margens. Sempre lançou sobre o mundo e a vida um olhar humanista. Sempre reclamou esperança para a humanidade. Sempre o fez. E, ao escrever sobre tudo isto, foi pensando também sempre o próprio fazer literário, isto é, o próprio ato criativo, encontra sempre um espaço privilegiado dentro dos seus romances. Portanto, em todos os seus romances, por mais diversa que seja a temática, a questão do fazer literário está sempre presente, e também neste romance está. Ora, como está a dizer, tudo isto está presente neste livro, no qual Lídia Jorge se supera ao construir um romance sob a forma de um diário de uma mulher exilada. É assim que essa mulher se sente, exilada numa residência geriátrica. Mas, sendo um livro sob uma forma de exílio, persiste em reclamar a esperança, constituindo um hino à vida. É uma das coisas mais extraordinárias deste livro, a meu ver, é ele ser um livro que começa exatamente com uma visita ameaçadora da morte, sob a metáfora da noite, e todavia é um livro que permanentemente canta a vida, permanentemente vai produzindo um hino à vida. Portanto, dizia-vos eu, constitui um hino à vida, mesmo quando vida e morte convivem paredes meias. E isso é quase constante em todo o livro. A protagonista diz, no fim de uma noite em que se sentiu ameaçada pela morte, pela noite, uma noite em que se sentiu ameaçada pela noite, que, como vos digo, é uma metáfora da morte que atravessa reiteradamente a narrativa, a protagonista diz: a esperança é simplesmente imortal. Ela acabou de ter um dos vários confrontos que vai ter com a noite. E, todavia, conclui: a esperança é simplesmente imortal. E essa noite como está a dizer, é uma metáfora que atravessa o romance, que o atravessa de uma forma, numa construção que aproxima a morte, a noite, de uma avantesma. Ela aparece com a boca escura, aparece com um corpo peludo e disforme, aparece com asas, o pato peludo, o albornoz de penas pretas, aparece sob múltiplas encenações e surge a partir das paredes do quarto. Portanto, digamos, a morte envolve permanentemente a atmosfera do quarto da protagonista. Portanto, é um livro que, apelando à misericórdia, como vai apelar, reclama o alto valor das vidas dos exilados e seus cuidadores. Portanto, permanentemente, ao longo do romance, vamos assistindo a uma valorização. À medida que o romance vai avançando, nós vamos percebendo quanto é grande o valor daquelas vidas que estão confinadas na residência geriátrica e assim, das vidas dos velhos e dos seus cuidadores. É um livro, ao mesmo tempo, é um livro sobre o mundo, porque os conflitos, as esperanças, os desejos, as dores, as perdas e as conquistas que se vivem no microcosmos do Hotel Paraíso, assim se chama, com moderada, mas não muito intensa ironia, assim se chama o Lar de Idosos, Hotel Paraíso.
Portanto, dizia-vos eu, no fundo, o Hotel Paraíso é metáfora do mundo cá fora. Nós estamos lá dentro. Aquele é o nosso mundo também. É um romance arriscado, acho eu. É um romance arriscado para a Lídia Jorge. Foi um romance arriscado, acho que deve ter sido para a Lídia Jorge. Não apenas pela forma diarística que ela escolhe, como vos disse, trata-se de um diário, mas também porque nele se introduz uma componente autobiográfica que implica um tipo de registro que a autora não frequenta usualmente. Lídia Jorge coloca o leitor numa corda bamba, e isto é feito com muita mestria no livro. Coloca o leitor numa corda bamba, propondo-lhe um romance. Isto é um romance, isto é-nos dito aqui, na página de rosto. Romance, não é? Portanto, ela, dizia-vos eu, propõe-nos um romance, portanto, coloca o leitor nesta corda bamba, porque nos propõe um romance, mas fecha o livro com uma dedicatória que pressupõe a tal componente autobiográfica. Portanto, eu posso ler-vos a dedicatória que diz, é a última página do livro, que diz: a Maria dos Remédios, minha mãe muito amada, que me pediu que escrevesse esta história. E a Luís Sepúlveda, meu bom amigo de longa data. Eles nunca se conheceram, mas estão unidos no tempo das estrelas e cruzam-se no interior destas páginas. Lídia Jorge, publiquei no 15 de junho de 22. Portanto, a protagonista, Maria Alberta, ou Alberti, e não Maria dos Remédios, mãe de Lídia Jorge, a quem o livro é dedicado nesta tal derradeira página, terá então sido inspirada pela mãe de Lídia Jorge, pela sua estadia, ou pela sua estada numa residência geriátrica durante pouco mais de um ano, prévio à sua morte por Covid, nos primeiros meses da pandemia. Pelo caminho, a filha e o genro, que vão interagindo com Alberti durante as visitas ou os contactos telefónicos, podem ganhar os nomes de Lídia Jorge e do seu marido, se o leitor quiser. Ou não. Cabe ao leitor fazer a leitura que muito bem entender. Não é? Mas, se a autora não lhe atribui um nome, a meu ver, é exatamente porque quer manter o leitor nessa corda bamba e quer manter-se a si própria numa corda bamba quanto ao género, uma corda bamba genológica quanto àquilo que estamos a ler. Diário, autobiografia, romance. Não é? Portanto, há aqui uma oscilação, uma indeterminação no que diz respeito ao género, que eu acho que é procurada pela Lídia Jorge, muito bem engendrada, muito bem manipulada, digamos assim, e que certamente foi uma forma que ela encontrou para avançar neste romance que eu classificava um bocadinho de arriscado. Quer dizer, para contornar o risco, eu acho que ela lidou com isto muito bem e criou este estratagema, digamos assim. Para mim, este é um dos mais belos romances de Lídia Jorge, no qual o confronto com a experiência dolorosa, cruel, violenta e às vezes solitária da perda, das perdas, a perda da casa que deixou para trás, das flores do jardim, do contacto fácil com os familiares, de um Atlas que em tempos foi um presente de amor, da saúde física e cognitiva. Portanto, este confronto com a experiência das perdas não gera no romance desistência. Gera raiva, gera energia, gera capacidade de reclamar vitória no combate com as asas ameaçadoras daquela morte sempre pronta a atacar. E gera vontade de criar alegria e voltar a deixar o desejo falar. O desejo, o corpo, falar. Seja nos momentos de convívio programados pelo próprio lar,
seja sobretudo naqueles que partem da iniciativa individual, como por exemplo os protagonizados pela música ao piano do Sr. Peralta, que, diz Alberti num certo momento, parece uma chuva de gotas gradas. E esta metáfora parece uma chuva de gotas, este tipo de metáforas que introduzem uma certa componente lírica no romance. O romance não cai em nenhum lirismo fácil, de maneira nenhuma. Aliás, a Lídia, nenhum romance da Lídia, nem nenhum conto, cai num lirismo fácil. E este também não cai. Mas este tipo de metáforas surgem em vários momentos ao longo do romance, introduzindo uma atmosfera lírica, às vezes convivendo com momentos que são de um antilirismo muito forte, não é? Portanto, cria-se também aqui uma interminação, também aqui uma oscilação. Mas dizia-vos eu, é o caso desse momento, por exemplo, desses momentos de música ao piano, ou, por exemplo, também momentos como o protagonizado por um jovem contador de histórias, de uma associação de boa vontade, que visita pontualmente o Hotel Paraíso, mas, portanto, todas estas experiências, todos estes momentos de perda que se vão vivendo, geram, como digo, a partir destas outras experiências que os utentes do lar vão tendo, gera sempre, ou tendencialmente, não é sempre, geram vontade de renascer, mesmo depois das adversidades. E muitas vezes a vontade de renascer e a vontade de viver e as ganas de viver advêm exatamente da adversidade, como no caso da invasão de formigas a que o lar é sujeito num determinado momento, ou, por exemplo, do abandono de muitos cuidadores que quando se aproxima ao verão, abandonam o seu trabalho no lar para se dedicarem a trabalhos mais bem remunerados, enfim, nos trabalhos de verão, sazonais, à beira-mar, dado que o espaço é um espaço à beira-mar, não é o espaço em que estamos, é um espaço perto do mar. Podemos facilmente aproximar do Algarve tão querido da Lídia. Aliás, a toponímia repete toponímia, por exemplo, o Preço de Valmares, por exemplo, aparece também nas gruas, no vento assobiando das gruas. Mas dizia eu, portanto, mesmo as adversidades vão gerando sempre a vontade de viver, ganas de viver. Alberti não se rende nunca à morte. Mesmo quando o Covid invade a casa e os corpos mortos passam diante dos olhos dos utentes, isso é dado de uma forma extremamente intensa, ela acredita que escapará à morte como escapara ao ataque das formigas. Alberti nunca perde, e julgo que esta gana de viver decorre, evidentemente, muito disto. Alberti nunca perde a curiosidade pelo mundo, nunca se fecha aos outros, nunca perde o desejo de conhecer, reconhecendo que deseja a totalidade, são palavras dela, deseja a perfeição e deseja a totalidade. É assim que ela pode dizer o seguinte: morrer é a verdade e a mentira já serem coisas iguais. Alberti mantém até ao fim o desejo de usar a palavra, as palavras. Ela tem consigo sempre papelinhos, bocados de papel, bocados de um caderno, ou o que seja, onde vai escrevendo. E vai escrever pequenos textos. E alguns dos seus textos, muitos mesmo, vão-nos sendo dados ao longo do diário. Vamos já falar um pouco deles. Portanto, ela mantém esse desejo de usar a palavra e reconhece permanentemente o poder criativo da palavra. Até porque essa fé no poder criativo da palavra evidentemente, que tem muito a ver com, digamos, a interação que ela vai estabelecendo com a filha, que é uma escritora, não é? E com a qual discute de resto,
discordando frequentemente dos caminhos perseguidos pela filha na sua atividade de escritora. E, portanto, ela, como digo, reconhece, mantém até ao fim o desejo de usar a palavra e de reconhecer o seu poder criativo. A voz humana, diz ela, é o melhor som que o vento produz. Não importa o que as palavras dizem. As palavras são, não precisam ter um sentido. Portanto, este romance é também um hino à palavra, ao poder da palavra, ao poder criativo da palavra e ao poder de informar vida, de induzir vida, digamos assim. A palavra e as frases, com ou sem sentido que Alberti vai escrevendo numa espécie de registro diarístico, digamos, grafado de forma diferente do outro registro diarístico, grafado em itálico, e que ela tenta manter com muita dificuldade, porque já tem dificuldade em escrever, porque às vezes tem dificuldade em chegar ao papel, porque são muitos os espolhos que se interpõem entre a sua vontade e a capacidade de executar. São textos que ela vai produzindo, frases, textos, quase sempre numa linguagem com uma forte componente de nonsense, mas que concretizam, e isso também me parece um aspecto muito interessante deste livro, concretizam outra forma de pensar. Eu acho que nós raramente encaramos aquilo que pode sinalizar uma demência senil como outras formas de pensamento, formas alternativas de pensamento que não são aquelas em que nós vivemos instalados, mas que produzem pensamento e que produzem conhecimento e que produzem apropriação do mundo. E é isso que Alberti faz nesses textos que muitas vezes nos aparecem carregados de nonsense. Por isso mesmo, eu acho que Alberti configura uma extraordinária figura de mulher na galeria de mulheres que os romances de Lídia Jorge constrói, que é uma vasta galeria de mulheres, e de mulheres que são muitas vezes figuras extraordinárias na sua capacidade de reconfiguração da sua própria identidade, de conquista do mundo que lhes é adverso, de conquista da palavra, contra o silenciamento a que são sujeitas. Isso se vê logo no primeiríssimo romance que falávamos há bocado, O Dia dos Prodígios, com aquela branca extraordinária, aquela mulher branca, chamada Branca, que é uma das figuras extraordinárias. Ora, Alberti, a meu ver, é uma extraordinária figura de mulher na galeria de mulheres dos romances de Lídia Jorge. Ora, eu vou-vos apontar duas ou três coisas ainda que têm a ver com o meu interesse por este livro, mas já vou começando a passar aqui para suscitar a palavra da Lídia. Um dos traços fundamentais deste livro, a meu ver, e que tem muito a ver com a manutenção do interesse da Lídia Jorge, presente em quase todos os seus romances, pela questão das identidades e da reconfiguração das identidades, digamos, a permanente reconfiguração da identidade a que o mundo contemporâneo nos sujeita, o mundo sempre nos sujeitou, mas que se tornam mais evidentes no mundo contemporâneo, as várias identidades que nós vamos tendo ao longo das nossas vidas, não é? Mas, portanto, essa questão da reconfiguração das identidades sempre interessou Lídia, e Lídia Jorge, e neste romance, isso aparece de uma forma muitíssimo intensa para, digamos, pensar que pessoas, para pensar como alguém que está confinado num lar de terceira idade, que está a viver muitas experiências pela última vez, como Alberti diz, as coisas tornam-se, não certamente ela diz qualquer coisa como isto, as coisas tornam-se muito, muito intensas, porque são vividas
muitas vezes com a percepção que provavelmente são a última vez, não é? Estão a acontecer a última vez. E, portanto, as pessoas que deixam um mundo cá fora para entrarem num outro mundo, dentro da residência geriátrica, evidentemente que vão passar por um processo de reconfiguração identitária. E isso é mostrado de uma forma muito interessante ao longo do romance. E no caso que me interessa particularmente salientar, esta reconfiguração da identidade de Alberti vai-se fazendo do lado das coisas pequenas. Isto é, ela vai, num certo momento, ela vai dizer que, posso ter uma situação, eu estava no meio, entre mim e mim. Portanto, reconhecendo que há uma indeterminação da sua identidade, quem ela é. Sou eu? Ou sou eu? Estou no meio entre eu e eu. Não é? Estou entre mim e mim. Ela tem vários momentos de reflexão sobre a questão da identidade, mas esse processo de reconfiguração faz-se quase sempre junto das pequenas coisas. Isto é aqui. Não um livro, desculpa. Vou ler aqui um passo assim breve. Na página 190 ela diz assim. Caso alguma vez tivesse querido contar a razão porque me encontrava no Hotel Paraíso, talvez outros ouvissem as suas histórias contadas pela minha boca. E esse pensamento de que não era única, mas que faço parte de um grupo em que porventura todos somos parecidos, ou mesmo iguais, empurrava-me de novo para o lugar das coisas pequenas, as ínfimas, as mais ínfimas de todas, que são aquelas entre as quais já não somos nada. Curioso, uma espécie de morte que se parece com um nascimento e cuja razão não sei explicar. Portanto, digamos, há a percepção de uma perda, de uma morte e, simultaneamente, a percepção de um renascimento, não é? Portanto, há a perda de uma identidade e há a percepção clara de que se está a construir uma outra identidade. E essa identidade procurada é a identidade ao lado de tudo que é pequeno. De tudo que é pequeno no sentido de tudo que está diminuído. Ou está diminuído da força física, ou está diminuído da força anímica, ou está diminuído da capacidade de mobilidade, ou está diminuído das mais diversas realidades. E, simultaneamente, é também uma reconfiguração identitária que vai sendo feita a par de outros seres que também, de algum modo, estão na margem. Os cuidadores. Os cuidadores, e neste romance, os cuidadores de quem, como é normal, numa instituição daquela natureza, os cuidadores são pessoas com quem os velhos desenvolvem laços de todo o tipo, de medo, de respeito, de amor, de desprezo, evidentemente. Esses cuidadores pertencem ao universo das pequenas coisas, porque eles são, na sua maioria, seres com uma precariedade de trabalho enormíssima, ganhando salários diminutos e a maior parte deles são imigrantes. Neste caso, numa situação dupla de precariedade, digamos assim. E, portanto, digamos, há aqui neste romance, como sempre acontece nos romances de Lídia Jorge, ao mesmo tempo que se está a trabalhar este filão da reconfiguração identitária de uma personagem, está-se também a proceder a uma denúncia social. Ela também está presente de uma forma menos intensa do que noutros romances de Lídia Jorge, mas, aliás, menos intensa, eu não sei se é menos intensa, aparentemente menos intensa, todavia, o romance na sua totalidade é um romance de grande denúncia social, a meu ver, na medida em que nos confronta com a questão do exercício da misericórdia
na sociedade contemporânea, ou do parco exercício da misericórdia na sociedade contemporânea, não é? Portanto, digamos, mas curiosamente há de facto momentos de denúncia da exploração, não é? E um deles muito curioso até vem através da boca das testemunhas de Jeová, que eu achei muito engraçado essa forma que encontrou de provocar esse momento de denúncia. Mas, portanto, os cuidadores, como digo, são personagens as mais diversas. Temos, por exemplo, Lili Mundo, que é uma brasileira do Pará, e que vai ser uma espécie de filha ou de neta, como quiserem, de Alberti, porque vai haver uma espécie ela vai ser uma espécie de espelho de Alberti. Portanto, essa jovem tem um destino, um amor que espelha o destino de Alberti, que nós vamos ter acesso num determinado momento. Ou, por exemplo, o Ali Habibo, o marroquino, que num certo momento vai passar num momento de falha de pessoal no lar, exatamente porque há o trabalho sazonal que é mais atrativo. Vamos ver, vai ser necessário pôr homens a darem, por exemplo, a tratar das questões de higiene das mulheres no lar, das utentes no lar. E Ali Habibo vai dar um banho consolador, um banho que se revela consolador a Alberti, porque há certas senhoras que se recusam a ser tratadas por um homem, ainda mais um marroquino, ainda mais Ali Habibo, e esse banho consolador vai fazer com que Ali Habibo se torne, assim como Lili Mundo, um dos seres com quem Alberti cria laços de grande empatia, e mais do que empatia, de novas formas de amor que ela descobre no trato com os cuidadores, não é? E ele vai ser, aliás, ele vai tornar-se protegido de Alberti, porque, além de imigrante, é gay e sofre a discriminação de alguns dos velhos que habitam lá. Portanto, isto só para vos dar, e poderíamos referir muitos outros nomes, há toda uma galeria de cuidadores que são personagens muitíssimo interessantes e que dão imensa riqueza ao romance, assim como dá imensa riqueza aos romances as extraordinárias companheiras e companheiros de Alberti, desde o Sr. Peralta, que toca piano, sobretudo passando por uma Dona Joaninha Amaral, que é uma das personagens mais curiosas e que alimenta um sonho que, não por acaso, está presente no romance, que é o sonho de aprender a ler. Portanto, Dona Joaninha Amaral não sabe ler, e esse e é muito curioso porque e até talvez pudesse passar agora, a propósito desta personagem, a conversar com a Lídia. Esta Dona Joaninha Amaral, que é analfabeta, mas que alimenta esse sonho de ler, alimentam desde um determinado momento, mas alimentam mais fortemente a partir do momento em que se apaixona, entre aspas, porque não há propriamente uma formulação desse tipo no romance, por isso é que eu estou a pôr entre aspas, por um dos seus companheiros do lar, e não é o primeiro caso de amor de Dona Joaninha Amaral, vai haver um segundo e vai haver uma tentativa de um terceiro, não é? Curiosamente, é exatamente essa senhora, que é analfabeta, que tem esse desejo de aprender a ler. E há uma motivação a partir de um certo momento para este desejo de aprender a ler. É porque um dos apaixonados passa o tempo a ler jornais, não é? E, portanto, também há essa motivação. Mas essa é a motivação meramente anedótica, digamos assim. O que eu perguntaria à Lídia é esta personagem da Dona Joaninha Amaral, quando escolheu esta personagem como a iletrada e com vontade de aprender a ler, isso tem alguma relação com o facto de ser ela aquela que mais presa está
às questões do desejo físico, não é? Digamos, mais assume o seu corpo, não é? E manifesta o desejo, não é? Portanto, a Dona Joaninha é uma das que manifesta o desejo, não é? Alberti também o manifesta de uma forma muito mais elaborada e muito mais camuflada, digamos assim. Mas tem alguma relação uma coisa com a outra? Ou passou isso pela sua cabeça ou não? A mim passou-me, não sei quando dei conta dessa circunstância, achei curioso. Não sei se essa questão constituiu para a Lídia alguma... se teve alguma motivação no Lídia esta circunstância ou não. E começamos a falar. Começamos. Muito obrigada. Então eu tenho de agradecer o convite que me foi feito para estar aqui, a apresentação, o acolhimento, tudo, e também o facto de terem vindo neste final de sexta-feira para falarmos sobre este livro. E, claro, agradecer à Isabel. Não agradeça não, porque está ainda muito... Não, agradecer de facto ter dado assim pelas costuras do livro todo e por ter feito esta interpretação inteligente e brilhante deste livro e ter inserido o livro entre os outros meus livros, tudo isso. Então tenho de lhe agradecer imenso e de facto daria para falarmos muito, se não passássemos as pessoas, ficaríamos muito tempo a falar. A questão de Dona Joaninha, eu de facto não pensei bem nisso, não é? Digamos, é um tipo de figura, é a questão, para mim, Dona Joaninha representa, não tinha pensado assim, mas se tem razão, ela representa a espontaneidade absoluta de uma mulher que não aprendeu, aliás ela diz isso muitas vezes, ela não aprendeu a ter maneiras, ela não sabe, ela não vive sem crivo. E, portanto, como as outras são capazes de manter o erotismo condicionado pela educação. Ela, de facto, não tinha. Portanto, ela tinha pena de não saber ler. Mas, para mim, a questão de não saber ler, aliás, é uma das últimas coisas que ela perde depois de se dar com a pandemia. Precisamente ela quer que esse ano, o 2020, que é apresentado no lar como o ano do carro, porque tem dois zeros que são as rodas e os algarismos que parecem cabeças de cavalo e, portanto, como há uma espécie de infantilização em relação aos idosos, fazem um cartaz dizendo que 2020 vai ser o ano do carro, que depois se transforma numa ironia, porque de facto vai ser o ano em que tudo se suspende, não é? Mas deixa-me só lembrar de uma coisa, mas a Alberti, ela ironiza desde o primeiro momento, tem percepção, ela tem uma leitura irónica dessa proposta que estão a fazer. Sim, ela percebe perfeitamente. Aliás, ela é não sabemos o que acontece com as outras figuras, sabemos é que a partir dela há quem aproveite essa situação de toda, enfim, da infantilização, que não entra nesse jogo. Aliás, por exemplo, quando todos estão a dançar, como não se movem a mover os braços, ela recusa-se. Ela diz: se eu não posso mover o meu corpo, eu recuso-me, digamos, a fazer tristes figuras. Portanto, não quer, não é? Portanto, ela tem uma hiperconsciência de si e é orgulhosa. Portanto, não quer. E portanto, a Dona Alberti, Dona Joaninha, é, digamos, um oposto. Ela sente que não está, que é alguém que está no lado oposto da Dona Alberti. Dona Alberti, em relação, colhe prazer imenso dos livros, daqueles que lembra e daqueles que estão a ser lidos, mas ela sabe que existe esse paraíso e ela não o tem. Portanto, ela pede mesmo que não conta à filha que ela não sabe ler, não é? E a situação, para mim, e isso é a literatura, porque o que eu queria dizer era o seguinte: eu não escrevi este livro de fato, eu sei que ele tem um lado sociológico, tem um lado de denúncia, naturalmente, mas
Eu não escrevi para isso, eu não escrevi esse livro para isso, eu escrevi viajando dentro das almas humanas, viajando por dentro, mostrando, não foi um livro para demonstrar, foi um livro para mostrar. Olhem como nós somos. Estas pessoas não são uma outra humanidade como nós julgamos. Quer dizer, a partir de certa altura, quando as pessoas têm determinada idade, parece que a sociedade olha para essas pessoas como se fosse uma outra humanidade. Não são, somos nós próprios, com tudo aquilo da vida. E isso foi das coisas que mais me moveu a escrever este livro sobre esta temática, que é uma temática da resistência. Não tem a ver com bondade, não tem a ver com maldade, não tem a ver com nada disso. Dizer que é um livro bondoso é uma leitura que a mim me parece de um primarismo não claro. Acho que é um livro de resistência. É um livro de resistência, como muito bem disse. Não vou adiantar mais para passar por assim outra vez, mas dizia que das coisas que me tocou há pouco tempo foi o Carlos Filhais, quando fez o papel que Isabel está a fazer, lembraram uma coisa que eu não tinha lembrado. Ele disse que este livro era uma espécie de resposta ao poema do Dylan Thomas, Do Not Enter So Gently in That Night, Midnight. Não entres tão depressa nessa noite escura. E que é ele perante o pai a dizer que estás a envelhecer, mas não entres com gentileza, tem raiva, tem ódio, vive até o momento final. Eu não lembrei de escrever este livro em circunstâncias muito especiais, como se não houvesse livros, como se não houvesse música, quer dizer, só quis escrever um livro como se não houvesse estantes. Mas, a certa altura, pensava que ele deveria ter uma epígrafe. Não teve epígrafe, mas se eu me tivesse lembrado do poema do Dylan Thomas, era isso que eu teria feito, porque é um livro de resistência. A Dona Alberti, até ao último momento, ela nunca se entrega, ela não se entrega. Digamos, ela conquista uma espécie de eternidade, dizendo, não, eu não entro. E a última coisa que ela diz, quando a morte quer levar, ela diz não, e ela canta uma canção do pátio, canta a canção do pátio, uma canção de crianças, para dizer que não me entregarás. E, portanto, ela diz que vai cantar de tal forma que o chapéu lhe há de voar. Exato. Portanto, ela recusa isso. E, para mim, se o tema em si é um tema duro, eu acho que a alegria dos livros é o seu estatuto literário. É a literatura, é a linguagem, é a narrativa, é a capacidade que um texto tem de envolver na leitura, de tal forma que, quando se chega ao fim, a pessoa não sente que o tema é pesado ou leve. Não interessa. Interessa que a escrita e a narrativa e as figuras que saem dali, que não são gente, são personagens, mas se ficam a assemelhar a gente, dão a ideia de que existe um outro mundo salvador mais forte do que, de facto, a nossa existência. Sim, concordo imenso com essa palavra resistência. Aliás, queríamos próprio mesmo mostrar que a Alberti é uma resistência, e isso é uma mulher que resiste, e esse é um dos aspectos, enfim, mais extraordinários da personagem. E um dos aspectos em que ela resiste é nas relações de poder com a filha, que a vai visitar. Portanto, nós sabemos, na família onde a gente treina mais intensamente as relações de poder, não é verdade? Estou-me agora a lembrar da Paula Rio, quando ela diz que é na família que a gente aprende as relações de poder, e de facto é um bocadinho, mas isto parece só o que eu ia perguntar, não tem nada a ver com isto, naturalmente. Tem a ver exatamente com o facto de Alberti interpelar permanentemente a filha relativamente ao seu trabalho como escritora. E interpela criticando-a. E obrigando-a a explicar-se sobre o seu fazer literário, não é? Desafia, interpela, e uma das
curiosas interpelações que faz é porque é que tu escreves livros sobre exatamente porque é que tu escreves livros sobre os pequenos, porque é que tu não escreves livros sobre os grandes do mundo? E a questão vem a propósito das leituras sobre figuras históricas que uma das amigas está a fazer, uma das amigas no lar. E ela pergunta-lhe porque é que ela só escreve sobre os pobres deste mundo, não é? Aliás, até acho que usa mesmo a palavra pobres, num determinado... Miseráveis, não é? Portanto, exatamente, tu escreves sobre pobres de quem ninguém conhece o nome. Portanto, volta a esta questão várias vezes na verdade, interpela-a também sobre o débil final dos seus romances. O débil final, não é? Portanto, porque é que terminas assim os romances? Nunca vais ter êxito, não é? No fundo é esta questão que coloca. Porque é que tu escolhes? Isso é tanto mais interessante quanto aquele processo de reencontro com a sua nova identidade se faz muito, em Alberti, a meu ver, através dos pequenos do mundo, através das pequenas coisas, dos pequenos deste mundo, não é? E ela própria se reconhece como tendo perdido isto, perdido aquilo, e portanto ela própria é uma pequena neste mundo, não é? Mas interpela a filha no sentido de se explicar porque é que escolhes estes temas, porque é que não falas sobre os grandes do mundo, não é? E porque é que tens estes finais débeis, na ótica dela, não sei, não é esta a palavra que ela usa, dos teus romances. Então, queres falar um bocadinho sobre isso? Esse é o assunto mais incómodo, porque de facto é a parte mais... autobiográfica. Sim, é a parte mais autobiográfica. E não quer dizer que tenha acontecido assim, não é? Claro. Porque há uma coisa que eu gostava de dizer, quer dizer, este é um livro literário, digamos, isto é uma ficção, o que eu quero dizer, isto é uma ficção. Porque se eu começo a desvendar, digamos, de onde vem, de onde não vem, é começar a pegar num novelo que nunca mais tem fim, não é? Mas eu pensei nisso, como há bocadinho a Isabel dizia, foi preciso ter tomado uma decisão para chegar a consentir que houvesse uma parte que corresponde a uma realidade biográfica ou autobiográfica para introduzir no livro, não é? Agora, de facto, o que Dona Alberti representa uma leitora popular, aquela que gosta de figuras históricas, gosta de que os finais tenham um happy end, gosta que as personagens, digamos, sejam vencedoras, isto é, procuram, são as pessoas que, não digo que sejam analfabetas completamente na leitura dos livros, mas aproximam-se disso. São pessoas que não atingem verdadeiramente aquilo que a gente considera que é a literatura, que não precisa de finais felizes. A literatura não precisa de finais felizes, precisa daquilo que eu há bocadinho dizia, precisa de um impulso estético forte, um impulso de composição e de linguagem e de revelação de conceitos e de encontros de personagens que acabam por explicar o mundo de uma outra forma. Isso é o que é importante, mas ela de facto corresponde a tudo isso de uma forma popular, não é?
E, portanto, a certa altura diz: porque é que tu não escreves? Porque é que tu não te juntas aos grandes da história? Porque não te juntas aos grandes do mundo? Porque é que estás debaixo da mesa da história? E a filha diz: não, eu não me sento na mesa da história, eu sento-me debaixo da mesa da história para ver como caem as migalhas da mesa e observo o que se passa na história. E a mãe ofendida diz: então tu queres colocar-te no lugar de um cão? Não é? E ela diz: sim, eu quero te colocar no lugar de um cão. E mais diz: não, e quero colocar no local do cão pior que nós tivemos. Um cão chamado Rabilau, que uivava à lua e que foi interpretado como o cão que tinha trazido a morte à irmã de Dona Alberti. E, portanto, a avó, portanto, a mãe de Dona Alberti mandou trocar o cão, pensando que o cão é que tinha, de facto, trazido a morte para a filha. Não é? E, portanto, Dona Alberti fica absolutamente ofendida que a filha diga: não, eu sou como o Rabilau. Não aceita e zangam-se durante esse tempo. E o que se passa, de facto, é que a mãe, mesmo assim, fica a contar os dias em que a filha, porque considera que a filha não é forte como ela, e fica a contar os dias de regresso. Os dias de regresso. Desejando que a filha regresse, por um lado, porque tem saudade dela, porque quer fazer as pazes. Mas, por outro lado, sabendo que quanto mais dias a filha resistir à emoção de voltar, mais a filha será forte. E, portanto, quando ela volta, parece que são 3 semanas, acho que são 3 semanas, portanto, são 3 semanas em que a filha foi forte, em que conseguiu. Portanto, ela está permanentemente a fazer aquilo que certas pessoas fazem, que é medir, certos escritores fazem. Aliás, amanhã vou falar sobre a Agostina, e esse é um dos aspectos, que é tentar, que fazia a Agostina muito bem, que era talvez o traço mais forte da Agostina, que é tentar identificar o valor de cada coisa, tentar identificar o valor de cada pessoa, tentar identificar, nomear cada um por seu valor. Não é? Ora bem, Dona Alberti é uma dessas figuras. É uma figura que, não sendo como Agostina, dessa escritora, é antes uma mulher popular, que só tem 4 anos de escolaridade, mas é daquele tipo de pessoas que portanto, tem a ambição e que pretende catalogar, pretende, digamos, puxar de cada ser humano e de cada coisa uma identificação, percebendo que o mundo é uma batalha. Dona Alberti compreendeu que o mundo é uma batalha. Ela é, digamos, uma heroína, ela é uma batalhadora. Mesmo até em relação à questão do amor, já agora eu dizia isso porque me parece, talvez, explique-me alguma coisa, que é o facto de um dos homens que aparece, que é o Belo, aquele Belo que aparece, que afinal o Belo depois acaba por morrer, mas o Belo deixa uma mensagem para ela, escrita, porque a Dona Alberti é alguém que tem o desejo absoluto de conhecimento geográfico, conhecimento histórico. E quando ela não sabe da capital Baku, de que país é, não sabe o que é, não se lembra, ela sabia, mas esqueceu a palavra Azerbaijão, é através da Dona Joaninha que o Belo, portanto, o sargento João Almeida, irá dizer-lhe, através de um papelinho, que a capital é Azerbaijão. E aproveita para mandar um outro papel, dizendo o seguinte, Dona Alberti, tudo o que precisar, eu tenho dentro do meu telemóvel. Estou ao seu dispor. Estou ao seu dispor. Mande sempre. Exatamente. Como o recado veio através da Dona Joaninha que não sabia ler, em vez de dar, guardou o recado dentro do sutiã e só o deu, enfim, quando o amante se separou. E aí dá-se para mim dos momentos que eu mais gostei de inventar e de escrever, que é o momento em que
Dona Alberti finalmente, no meio do choro que têm as duas, não é? Por aquele que desapareceu e que no fundo era o amor das duas, quando ele desaparece, ela vai dar a ler no papel. E Dona Alberti, em vez de ler o que estava lá, que era uma espécie de ponte que o Belo, o sargento, fazia com ela, por piedade da Dona Joaninha, leu ao contrário e dizia que Dona Alberti, eu gosto muito de Dona Joaninha, vou amar Dona Joaninha para sempre. E leu isso para a amiga, sendo falso, não é? Portanto, depois, claro, tudo isso tem uma sequência, porque a Dona Joaninha esqueceu imediatamente o Belo e apaixonou-se por outro, não é? Enquanto que ela ficou fiel até ao fim, não é? Aliás, ela vai ficar até ao fim da vida, quando já não tem nada, não tem roupa, já não tem nada, só tem as joias, ainda não tem, e tem uma pequena coisinha ao pescoço, uma pequena bolsinha, e o que lá tem dentro da bolsinha é precisamente essa mensagem. E, para mim, se me disserem, isto é um livro sobre pessoas idosas, eu diria, é à superfície. Por dentro, não é um livro sobre pessoas idosas, é um livro sobre pessoas, sobre a nossa necessidade infinita de amor, a necessidade infinita de reconhecimento, a nossa necessidade infinita de conhecer a vida, a nossa necessidade de sentido, de precisarmos de um sentido. Dona Alberti, procurou sobretudo um sentido para a vida. E muitos daqueles papelinhos que parece que não têm sentido, que são uma espécie de haikus, mas disléxicos, ela tem mensagens à procura do sentido da vida, não é? E por isso eu digo, não sei, Misericórdia é um livro sobre gente idosa? Não é. Para mim, no fundo, é um livro sobre gente. Um livro sobre a nossa batalha de todos nós, de todas as idades. E parece-me que particularmente interessante é mostrar que é gente, é um livro sobre gente, e gente que está em renascimento no fim da vida, não é? Portanto, porque no fundo aquela experiência assente no fundo, ou melhor, configura uma experiência de exílio, obriga exatamente a uma revelação, não é? A uma auto-revelação, claro. E é aquilo que eu há pouco dizia, ser uma reconfiguração identitária. E isso também, nessa questão, se revela-se em muitos momentos, não é? E revela-se também na questão com a filha, nessa questão em torno da crítica ao tipo de histórias que a filha conta e ao remate dos romances, não é? É muito engraçada aquela cena em que estão de mãos dadas, estão falando exatamente sobre... É das primeiras críticas que Dona Alberti faz à filha e aos romances da filha, e a filha está com as mãos dela no meio das suas mãos, não é? E a Dona Alberti muda a posição, passa ela põe a filha nas suas mãos para elaborar sobre o final dos romances, sobre a crítica ao final dos romances. É muito engraçado porque eu acho que é no fundo uma metáfora exatamente das relações de poder, não é? Porque, quer dizer, a mão é exatamente, fala a mão também, não é? Configura essa relação de domínio, e ela precisou de segurar as mãos da filha para lhe dizer, presta atenção, para aconselhar, que era a sua tarefa primeira, conforme ela dizia. Mas o que eu estava a dizer era que esse trânsito identitário e essa revelação e essa autorrevelação faz-se até nesta questão com a filha, porque num certo momento, numa fase mais avançada do livro,
ela reage muito violentamente a umas amigas, não são exatamente amigas, são um grupo são 3 ou 4, quatro mulheres que são testemunhas de Jeová e que vão fazer assistência, digamos, aos utentes do lar, e que cantam, enfim, desenvolvem várias atividades de misericórdia, não é? E também de proselitismo religioso, evidentemente, também, não é? E num certo momento, uma delas, a propósito da filha escritora e do que a filha escreve, uma delas diz: mas a sua filha é apenas uma mulher qualquer. O que ela escreve é vento e ar, e será cinza, comparada com a palavra divina. E a Dona Alberti reage violentamente. E reage violentamente dizendo que os livros da filha são tão sagrados quanto os livros de que elas falam, são tão sagrados, porque também tão sagrados como os livros que elas leem e que leem evidentemente às utentes do lar, que é a Bíblia, claro, os livros da filha são tão sagrados porque também são ditados pelo Criador, diz Dona Alberti. Portanto, e é curioso porque isto configura uma certa percepção, a partir de um determinado momento, uma certa percepção de que, se calhar, o ato criativo não é aquela coisa tão de catálogo como ela está a querer passar à filha, digamos assim. E acaba por reconhecer o caráter, digamos, criativo, verdadeiramente criativo daquele trabalho que a filha faz, e que ela, se por um lado desvaloriza, por outro vai ganhando capacidade de valorizar. E esse momento eu acho que é um momento muito interessante de reconfiguração da Dona Alberti. Mas a Dona Alberti, quando dizem que a filha não presta para nada, que claro, que os livros não prestam, são fruto da vaidade, enfim, são palavras vãs e assim, ela sentiu, não sei se ela se a Dona Alberti teve essa subtileza e atribui, sinceramente. Acho que ela não pode dizer, não, também Deus é que manda, é que também era para de facto as afrontar. Não é para se afrontar, não é? Porque ela não acreditava naquilo que elas queriam que ela confessasse. Aliás, há um momento em que a história com as 4, essas não são as Jeovás. Não são essas 4, são Jeovás. Essas são. O livro tem muita coisa, quer dizer, portanto é natural. Mas essas são 4 viúvas. São 4 viúvas. São 4 viúvas. As outras são 3, não é? As Jeovás, acho que são 5. São diferentes. Mas a verdade é que elas, o que vem, elas afrontam-na, porque, por exemplo, querem rezar o terço. E ela diz que não quer, porque é repetição infinita das mesmas palavras. Ela diz, não, isso não acontece, quer dizer, nada acontece. Porque vocês repetem sempre a mesma coisa, nunca nada acontece. Ela agradece, mas não quer, não é? Não quer. Gosta que elas cantem. Porque ela, quando canta, Dona Alberti acredita em Deus, quando ouve cantar. Aí ela acredita, não é? Pensa que acredita. É um embate que ela tem até ao final entre a crença e a descrença. Esse é um aspecto também interessante. Porque aí ela, digamos, ela tem uma tensão enorme contra as digamos, as 4 viúvas que são absolutamente convencionais, inclusive em relação à interpretação do livro de Jó. Elas não admitem portanto, porque a Dona Alberti coloca-se na posição de dizer que Deus não tem direito de fazer com que, de ter feito um trato com o diabo para pôr à prova os pobres dos homens. Dona Alberti não compreende isso, não compreende que Jó tenha sido um joguete na mão de uma aposta dessas. Quer dizer, como é que Deus, sendo misericordioso, então faz uma coisa dessas?
sabendo que os homens são tão frágeis. E, portanto, tudo isso leva, claro que as 4 mulheres viúvas não admitem, acham que ela absolutamente está perdida, não é? Completamente. Mas quando as 4 viúvas depois vêm, passado o tempo, ela fez a experiência de querer morrer, não é? E depois ressuscitou. Portanto, quando estava mesmo para ir abaixo, o cheiro do café com leite foi tão forte, que ela acabou por... A fome é alguma coisa contra a morte. Sim, Quer dizer, a fome é um sinal de vida. A fome é um sinal de vida. Ela aceitou e retoma retoma o alento com uma ânsia de viver extraordinária. Quer dizer, ela sai dessa experiência dando um valor, ela que esteve mesmo a morrer, não é? Mas fica com um desejo enorme de aproveitar a vida, de viver a vida, de glorificar a vida. Quando as viúvas, ela ainda está convalescente, as viúvas vêm a falar com ela e ela não se importa nada que elas rezem o terço. Diz que a voz humana é tal e qual como a natureza. Portanto, ela reconcilia-se com tudo isso, não é? E, portanto, ela vai aceitar. E quando lhe perguntam, ela olha para as 4 viúvas, e as 4 viúvas querem, no fundo, que aquela mulher que esteve tão próxima de morrer diga: eu acredito em Deus. E ela olha para elas e diz: sim, eu acredito. Portanto, a Dona Alberti tem, digamos, até ao fim, uma atitude de combate contra aquilo que lhe parece obscuro e que ela não consegue ler. Aliás, há uma amiga dela que acredita profundamente na lei, a Dona Rita de Lyon acredita no anjo da guarda, o filho que é piloto aviador da Air France, ela acredita ela acredita que o anjo da guarda, há um anjo da guarda enorme do tamanho de um avião, não é? Que vai durante a noite, enquanto o avião passa por cima do Atlântico, vai um anjo do tamanho do avião debaixo do avião, sustentando o avião para que nunca caia. Não é? E ela quer que a Dona Alberti não sofra com a ausência da filha, não tenha problemas com a ausência, né, com os perigos, que não há perigos, se ela acreditar no anjo da guarda. Não é? Dona Alberti não acredita no anjo da guarda, mas de vez em quando acredita. Não é? Não, e depois por misericórdia também por um gesto de misericórdia, Exato. final, diz a Dona Rita de Lyon, não é? A Dona Rita de Lyon, que o anjo da guarda está ali. A Dona Rita de Lyon está prestes a morrer e ela lembra-lhe que o anjo da guarda existe, está ali e existe. Quer dizer, reclama a existência quando a Dona Rita de Lyon sabia bem que ela... Sim. Quer dizer, a Dona Rita de Lyon diz: mas afinal nós fomos abandonados pelo anjo da guarda. E a Dona Alberti diz: não, ele está aqui. E a Dona Alberti diz: lá. Portanto, fica, digamos, a Dona Alberti, não a Dona Rita de Lyon, diz: lá. Portanto, diz: ainda bem, não é? Portanto, felizmente que temos, portanto, é tu que não acreditas, afinal está aqui, não é? E até ao final, assim. Lídia, gostava de eu não sei se estamos dentro do tempo, depois dizem-me que fazem sinais, os organizadores, mas eu gostava de lhe perguntar optou por criar um capítulo chamado Misericórdia, não é? E não sei e é talvez a primeira vez que aparece no romance a palavra misericórdia. Ela depois aparece no final, evidentemente mais, mas sobretudo aparece no final quando estamos perante a hecatombe da Covid e há uma quantidade de mortos uma quantidade de mortes que se vão revelando, não é? Mas na verdade a palavra misericórdia praticamente não aparece senão aí. Digamos, porque é que achou boa ideia de criar um capítulo chamado Misericórdia? Quer dizer, é que eu achei que era um bocadinho... Achei que
que esse capítulo Não tem misericórdia. talvez, exatamente, talvez seja isso. Não é isso. O que eu achei é que talvez revelasse demasiado algum jogo subjacente à construção do romance. Não sei se estou a ver bem, se não, mas foi um capítulo que me perturbou um pouco. E já agora deixe-me só perguntar-lhe uma outra coisa um pouco relacionada também com questões de construção. Aquela parte final, a que chama 7 parágrafos em seu nome, eu tive dificuldade em perceber este seu a quem se refere. Tive dificuldade porque acho que também pode ter mais do que uma, pode referir-se a mais do que uma personagem, digamos assim, uma entidade. Sim. Bem, eu vou responder à segunda antes da primeira. É assim, o livro até aí é a voz da Dona Albertine. Portanto, é ela que fala em voz alta dos pensamentos que tem e as únicas coisas que tem escritas são os papelinhos. Não é? Mas a partir daí, quer dizer, esse seu é o nome dela. Quer dizer, aí há alguém que escreve mesmo longe das palavras dela. Não é? Sim. Portanto, digamos, está mais distante. Está mais distante da voz dela do que propriamente o resto. Embora o leitor, pelo menos eu senti isso, o leitor, a meu ver, não faz distinção. Não faz muita distinção. Mas muitas pessoas faz. É? Aliás, eu não tinha isso e os primeiros leitores chamaram a atenção de que havia uma mudança de tom e que esse tom era precisamente alguém que falava a partir do momento em que ela não escreve mais nos papelinhos. Porque ela não escreve mais nos papelinhos. Ela pensa esses pequenos poemas, mas que vêm no meio, mas já não são escritos. Ela já não escreve, ela já não está numa situação de os escrever. Portanto, é a reconstituição de alguma coisa. É um outro nível de reconstituição, não é? Porque, no fundo, todo o romance se apresenta também como reconstituição, não é? A partir de uma hipotética gravação e, portanto, quer dizer, agora a forma como é construído o seu jogo romanesco, não é? Agora, a Misericórdia é muito interessante que tenha parado aí, porque foi um capítulo fundamental para mim, na construção do livro. Fundamental. Porque é o momento em que ela a partir de uma pequenina coisa que lhe oferecem, que é a insistência para ela comer, esse ato de continuar a acreditar que ela deve viver, e depois, digamos, de facto, ela chega ao ponto mais baixo da existência, não é? Portanto, aí ela chega ao ponto mais baixo, portanto, a noite, de facto, toma conta dela e ela sente, não é? Há essa descrição que é talvez a mais dura do livro, a mais dura, e é de onde ela depois renasce. Para mim, possivelmente, eu compreendo que para o leitor não... Os livros são uma mistura de coisas, não é? Escrevê-los, toda a gente sabe que isso é uma mistura tem coisas escondidas que vale a pena, sobre as quais pode-se falar, outros não se pode falar, não se sabe falar. Mas esse capítulo, para mim, foi um capítulo fundamental. É o capítulo a partir do qual o renascimento se dá, o renascimento da pessoa se dá e tudo fica numa outra dimensão. Portanto, ela a partir daí, ela está preparada para uma revelação. E, portanto, é aí que tudo isso acontece. Portanto, ela vê, porque isso acontece que ela está... Aliás, ela irá dizer ao longo de toda a última parte, ainda bem que eu não morri. Ainda bem que eu não morri. Ainda bem que eu não morri para ver isto. Ainda bem que eu não morri para assistir. Ainda bem que eu não morri para ver como é que é.
como é que estas pessoas que parecem astronautas que nos vêm colocar pinças, ela não diz pinças, diz outra coisa qualquer no nariz. Portanto, ver estas pessoas que nós nunca vimos, assistir a pessoas que falam para nós e nós não sabemos quem são. Quer dizer, ela vai ficar até ao final, ela que tinha a ideia de que um dia poderia vir o fim do mundo. E agora ela diz, se calhar é isto o fim do mundo. Mas deixa-me ver então como é que é. Que interessante. O fim do mundo será isto assim. Portanto, ela fica com os sentidos todos alerta para perceber como é que o mundo se vai desenrolar à volta dela. Nunca a situação do mundo ficou, ela que gostava dos espaços terrestres totais, nunca ficou tão fechada em si e, no entanto, tão aberta à descoberta da natureza humana. Todavia, deixe-me dizer que eu acho que isso, eu pelo menos fui muito sensível a uma espécie de, eu percebo o que está a falar, eu percebo perfeitamente o que está a dizer relativamente a haver um renascimento, sobretudo depois de todo esse processo de ameaça de fim de vida. Esse renascimento a que está a fazer referência, evidentemente que se torna muito claro a partir desse momento. Todavia, eu fui sensível a vários momentos ao longo do romance onde se vai anunciando uma nova pessoa. A pessoa que está ali dentro é uma nova pessoa que está em processo de renascimento. Há até um passo aqui que eu gostava de ler, que diz: todo este cruzamento de vidas dói-me mais do que a minha vida. No lar, todo este cruzamento de vidas dói mais do que a minha vida. Quando aqui cheguei e vi 70 pessoas sentadas, imóveis, caladas, passando-nos por cima a bênção da TV, desejei que viesse uma peste invisível que nos levasse a todos ao mesmo tempo, saltando de mãos dadas para o outro lado desta praia. Achei que havia muito que tínhamos perdido a vida, que éramos restos inertes da existência passada. Mentira. E mentira é um período. Mentira. Os restos da nossa vida estão ativos e crescem e explodem sem controle. Eu acho que ao longo do romance há muitos momentos em que os restos daquelas vidas vão se mostrando ativos, reativos, explodindo e a partir deles construindo-se novas pessoas. Portanto, pessoas que são, na verdade, seres humanos capazes, continuam capazes de fazer descobertas, não é? De fazer descobertas, e muito particularmente da Dona Alberti, claro que é quem nós conhecemos melhor, naturalmente. Mas acho que se vai sentindo, acho que mostra isso, vai insinuando isso de uma forma muito, muito paulatina ao longo de todo. Eu, pelo menos, fui sensível desde cedo a essa vitalidade contida naquele espaço que começa por nos ser mostrado como um espaço de morte, digamos assim, não é? Com a noite, naquele primeiro momento, com a noite invadindo a noite da Dona Alberti. Bom, eu não sei se nós podemos ou devemos seguir ou se devemos parar. Diga. Não, talvez viesse um bocadinho. Sim. Acho talvez um bocadinho. Quer dizer, não sei se nós estaremos a amassar as pessoas. Para já não nos fizeram nenhum... Mas, porque eu receio muito porque eu acho que não é um livro que tenha uma dimensão de tristeza, apesar de falar de alguma coisa que é, digamos, melancólica, não é? A própria memória da Dona Alberti é tão viva, tão ativa, que de facto ultrapassa isso, não é? Se bem prestasse o livro, eu li... sim, com certeza. Desculpa, eu sei o livro. Eu li aqui um bocadinho, já que estamos a falar deste, que é a página 358. Página 358. Porque a certa altura tudo lhe acontece mal, coitada. Inclusive a roupa dela desaparece, não é? A roupa dela desaparece e ela vai encontrar a roupa
no corpo das outras pessoas, não é? Olha, isto parece-me que é muito comum acontecer. Quer dizer, encontra-se a roupa dos outros. Portanto, e ela atira-se à outra, ela diz, eu vi o meu corpo vestido, e quer dizer, vai para no fundo não é, ela faz uma mistura, uma confusão entre ela própria e o corpo que está na frente, depois quando chega para pegar na roupa dela, vê que afinal a roupa está no corpo da outra pessoa, não é? E portanto, perante tudo isso, ela tem memória, quer dizer, ela tem uma memória e sente que é o comum terem roubado as coisas dela, não é? Porque ela deixou tudo intacto, com muita honra, tudo intacto em casa. E ela fala da despedida. Isto é a memória dela em face disso. Ela fala da despedida e fala dos seguintes termos. Portanto, antes de sair de casa... É fantástico, é uma espécie de litania esse passo com ela. Sim. Sim. Desculpa. Não faz mal. Não, Claro, ela diz, gosto ela diz, compreendo perfeitamente e estou serena. Falta-me o que me falta. A despedida antes de abalar para o Hotel Paraíso foi sendo feita com o método próprio de uma pessoa que se prepara para uma viagem irrepetível. Digo em voz alta para que se saiba, tomem cuidado comigo. Portanto, ela tem a noção, não é, de que tomem cuidado comigo, porque eu sou alguém que foi capaz de fazer isto. E agora conta. Primeiro despedi-me do Sol e da Lua. Depois despedi-me das estrelas e da Via Láctea. Despedi-me das grossas nuvens que antes traziam chuva sobre as planícies de Valmares. E despedi-me do céu e de todas as outras nuvens que ao longo da minha vida vi criarem figuras inimagináveis como se prometessem para o futuro enviar para a Terra outras criaturas. Depois despedi-me das longas planícies de Valmares e das águas do Oceano Atlântico, tal como as via da minha varanda. Depois despedi-me das estradas por onde fiz as minhas viagens e das cidades onde fiz os meus negócios e as minhas compras. Despedi-me do arvoredo verde sombra e verde água, das copas frondosas no verão e das copas despidas no inverno. Despedi-me do caminho que me conduzia à casa, da entrada da casa com o seu nome pintado na parede. Despedi-me da era, dos gladiolos, da glicínia, da parreira, da vinha, do filodendro, do prumbago, do solano, das lantanas selvagens. Despedi-me das sombras da casa, dos seus corredores, dos móveis, das cômodas, dos aparadores, das fotografias. A minha mão despediu-se do movimento de as alinhar e as olhar uma a uma e nelas encontrar os gestos majestosos dos meus camponeses, sisudos e compenetrados como se fossem reis e rainhas, nos seus redingotes compridos e vestidos de colarinhos altos do princípio do século XX. Despedi-me das fotografias da minha pessoa e das 5 fotografias do sedutor e de uma sexta, a única em que ele estava com a filha ao colo a rir para ela como se a amasse. E despedi-me da mesa das refeições e da chaleira do chá e da toca da lareira e do capaz da lenha e do ruído do catavento e do espelho grande onde vi ao longo das décadas o comprimento da minha saia. E continua a despedir-se. Isto é para dizer que leio. Leio porque eu digo-vos que este livro, eu sei que ele nasce de uma emoção. Mas este livro nasce, a construção dele, a escrita, eu chamei a atenção não para a emoção, mas para a inteligência, aquela de que sou capaz. Não é? Simplesmente esta despedida é uma despedida que tem uma relação com a realidade. Portanto, e isso é que me deu força para escrever este livro, que é um livro que eu sei, que é um livro, como disse muito bem Isabel, que é um livro que não causa surpresa dentro dos meus livros, porque tem uma sequência, não é? Mas a verdade é que eu acho que nunca escrevi um livro assim, nem nunca escreverei. Porque ele nasce, quer dizer, ele é informado por completo pela imagem de uma pessoa concreta. Não é? E esta despedida, que é escrita por mim, mas ela é real. Portanto, é assistir a alguém, digamos, que tem essa honra de se despedir de coisa a coisa e dizer, eu não volto aqui mais. Mas vou com a memória inteira disto. Digamos, é uma conquista da possível eternidade que nós temos. É de alguma coisa tão forte, que de facto, se o livro a princípio foi difícil de escrever,
porque eu não sabia o que fazer com esta palavra misericórdia, uma palavra tão forte, que eu julgava que era uma palavra posta no livro meu, era para fazer rir as pessoas, não é? Porque é uma palavra tão densa, tão dramática ao mesmo tempo, e tão exigente, tão abrangente, digamos, tão religiosa ao mesmo tempo, tão mística, enfim, tudo isso, que a palavra misericórdia é tão cheia. E eu, a princípio, não sabia o que fazer com esta palavra que me foi pedida que fosse o título deste livro. Portanto, a princípio foi difícil, mas quando eu percebi que o que eu tinha de fazer era pegar naquilo que foi o conhecimento de uma figura assim, e que há milhares, milhões, possivelmente a maior parte das pessoas, quando chega a determinada idade, é assim. E, portanto, eu, quando percebi que eu tinha de caminhar sobre a verdade, transfigurando, mas caminhar, depois foi fácil escrever o livro. Muito bem. Penso que podemos e devemos terminar agora, depois de termos ouvido a palavra da Lídia Jorge, lida por ela própria, e ainda por cima temos ela trazido esta explicação que é bastante, por um lado, comovente relativamente ao nascimento do livro e, por outro lado, esclarecedora relativamente à forma como o livro se vai construindo, não é? É uma ajuda preciosa para o leitor, pelo menos no tipo de livro que me importa fazer. Muito obrigada por nos ter contemplado com mais este livro e estou certa que a Lídia Jorge continuará o seu percurso sempre, nunca traindo as suas grandes convicções, que a meu ver estão também patentes de uma forma muito clara neste livro. Muito obrigado. Obrigada.